8 de março, e é Dia da Mulher, e eu não tinha preparado falar alguma coisa específica pro Dia da Mulher, mas eu me dei conta de que eu ia falar de um livro, de uma biografia de uma mulher, e uma mulher muito incrível, e daí eu percebi que até que casava bem com o Dia da Mulher, mas vou fazer uma correria para que esse vídeo consiga sair hoje ainda. Enfim, então hoje eu vou falar com vocês sobre O Amor Maior, a história de Santa Giana, de Giuliana Pelucci, que é essa história aqui de Santa Giana. E eu acho que ela tem tudo a ver para falar justamente na data de hoje, pois ela foi uma mulher muito moderna. Antes de tudo, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que, para uma pessoa ser santa, ela precisa viver num mosteiro? Ela precisa ser religiosa, ser um padre, uma freira? Ou será que dá para ser santo indo pegar o ônibus, trabalhando todo dia, fazendo uma comida ou lavando uma louça? O que vocês acham? Digam nos comentários, por favor. Pense numa mulher que trabalha fora, é médica, ela gosta de dirigir o carro dela, ela é casada, ela tem filhos, ela gosta de praticar esportes, ela gosta de viajar, ela pinta e ela gosta de ver revistas de moda. Alguém se identificou com uma pessoa assim? Eu me identifiquei demais. Aqui está uma definição boa de Santa Giana. Pietro fala assim dela: Giana, começou a dizer medindo as palavras. Era uma mulher esplêndida, mas absolutamente normal. Era bela, inteligente, boa, gostava de sorrir. Também era uma mulher moderna, elegante. Dirigia o automóvel. Gostava de montanha e esquiava muito bem. Amava as flores e a música. Nos anos 40, 50, mas mesmo se a gente for pensar, ela na verdade era à frente do seu tempo, já que certas opções que ela fez na vida dela foram um pouco mais à frente da que a maioria das mulheres escolhia, optava. Trabalhar fora, dirigir. Ela usava calças, né? Porque isso é um detalhe importante. Para uma pessoa religiosa, católica, né, deve saber que existem algumas correntes religiosas que são um pouco mais radicais, que entendem que o papel da mulher deve ser dentro de casa, deve ser apenas cuidando dos filhos, ou então, por exemplo, a mulher não pode usar outra roupa que não seja saia e vestido porque não é feminino. Então eu vou deixar alguma foto aí de Santa Giana de calças, já que ela praticava esqui, né? Com certeza uma roupa que para ela funcionava muito bem, e eu volto a dizer, lá nos anos 40, 50, né? Então Santa Giana não viveu com nenhum desses tabus e foi santa, né? E ela foi muito boa em tudo que ela fez, né? Como médica, ela foi uma médica muito dedicada à comunidade dela também, ela conseguia tirar o sustento dela pelo trabalho dela, mas ela também trabalhava gratuitamente, saía em qualquer horário da noite para atender alguém que precisasse, se fosse necessário. Muitas vezes ela atendeu gratuitamente. Ela dizia, inclusive, que quando a gente toca o corpo de uma pessoa doente para ajudar ela, é como se a gente tocasse o próprio Cristo. Santa Giana também foi uma mãe excelente, né? Não é porque ela trabalhava que ela foi ausente em casa, bem pelo contrário, ela arrumava tudo, gostava de organizar. Tinha o segundo turno dela, né? Como a gente fala, o turno do trabalho e o turno de casa, e ela conseguia ser competente nisso também. E no livro a gente até pega um dizer dela que fala sobre a criação dos filhos. Ela diz que nunca se deve gritar com o filho. E eu, como mãe, me senti muito mexida com essa frase, né? Acho que quem é pai e mãe vai sentir que é complicado. Nós, às vezes, perdemos um pouco a paciência com nossos filhos no dia a dia. Quem tem criança sabe que pode ser bem desafiador. Então, com certeza, eu quero seguir o exemplo de Santa Giana, de conseguir ser muito paciente com o meu filho, né? Então, Santa Giana também ensina essa questão da maternidade. Ela foi uma esposa muito boa. E nesse livro aqui, esse daqui é a versão da minha biblioteca católica. Eu sei que não é todo mundo que vai conseguir ter acesso, porque é um clube de livros, mas, enfim, dá para encontrar. Eu vou deixar link aqui da Amazon, inclusive, sobre as cartas. Um livro de cartas que Santa Giana trocava com o marido dela, o Pietro, né? E tem cartas dele, cartas dela, e é bem legal de acompanhar os dois, é bem romântico, bem afetivo, o jeito que eles conversam um com o outro. Tem uma frase que eu vou destacar aqui do livro, que diz assim: devemos fazer frutificar os talentos que Deus nos deu. De contrário, ele tê-los ia dado a qualquer outra.
Então ela tá falando assim sobre essa importância dos talentos, da gente usar tudo aquilo que Deus nos deu. Né? E ela é uma pessoa que tem vários relatos de amigos, familiares, pessoas que conviveram com ela, que diziam que ela era uma pessoa que, como qualquer outro, tinha lá suas angústias, suas ansiedades, mas ela nunca ficava braba, nunca perdia o autocontrole. Então eu entendo que essa era uma inspiração que vinha da vida espiritual dela, que ela era uma pessoa que todo dia ia na missa, todo dia ela buscava rezar e ter um aprofundamento com Deus. Ela até chegou a questionar se não seria a vocação dela ser freira, mas ela acabou discernindo que não. Até o irmão dela se tornou padre e veio trabalhar no Brasil, no Grajaú, no Maranhão, e ela considerou ser missionária aqui no Brasil. Ela só não veio porque a diferença do clima da Itália para cá é muito grande, né? Ela tá acostumada com o frescor das montanhas, que era para onde ela gostava de viajar com a família, e ela achou que não ia conseguir tolerar esse clima quente do Brasil. E por fim ela acabou discernindo que ela tinha se chamado para o matrimônio, que é uma forma de santificação também, né? Um sacramento que nós somos convidados a viver também. Essa versão aqui da minha biblioteca católica vem junto com um álbum de fotos, né? Álbum de fotos de uma santa. Tem fotos do casamento dela, foto dela com filhos, foto dela médica. É bem legal, muito bem feito esse material aqui. Destacando então alguns pensamentos de Santa Giana, como médica, ela era contra o aborto. O aborto é um pecado contra Deus, dizia-lhes. A vida é sagrada, cada vida nova é o mais belo dom que o Senhor pode oferecer a uma criatura. Então, como médica, ela se posicionava contra o aborto e eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso adiante, sobre uma escolha que ela fez na vida dela. E ela ainda chama atenção para um assunto que hoje está muito em alta. De novo eu digo, Santa Giana foi à frente do seu tempo, que é o parto humanizado. Ela fala assim: de fato, considerava que os hospitais ou clínicas eram locais apenas indispensáveis para os partos em casos de risco grave para a mãe e para o filho. Acolher novas vidas dentro das paredes domésticas parecia-lhe uma grande bênção de Deus. Né? Então, realmente, ela já reconhecia que hospitais e clínicas e locais de saúde podiam não ser o local mais humanizado para uma mulher ganhar um bebê. Né? Então, ela já tinha essa noção naquela época. Na página 105, ela dá o segredo da felicidade. E o segredo da felicidade? Giana escreveu a resposta a Pietro em julho de 1955. O segredo da felicidade é viver momento a momento e agradecer ao Senhor por tudo o que Ele, na sua bondade, nos manda dia a dia. Realmente, né? Uma santa do cotidiano, no dia a dia, né? Cada dia tem suas bênçãos, basta a gente reconhecer isso. O que aconteceu? Na quarta gravidez de Santa Giana, ela entrou numa gravidez de risco, né? E foi aconselhada a fazer um aborto, porque era aquele dilema ético. Se o bebê nasce, ela morre. E se ela quer sobreviver, o bebê precisa morrer. Ela entrou nesse dilema ético super complicado e, diante disso, Santa Giana fez uma escolha. Então, na quarta gravidez de Santa Giana, ela entrou nesse dilema, né? Só que para Santa Giana foi ficando claro, como médica, estudando a situação, vendo que para o bebê nascer ela teria que morrer, ela não quis optar pelo aborto, mas então ela acaba decidindo por realmente dar a vida pelo bebê e ter o parto, sabendo que ela poderia não resistir. Pietro fala uma coisa sobre ela nesse período. Preocupava-me aquele silencioso arrumar durante dias e dias, de cada canto da nossa casa, cada gaveta, cada objeto pessoal, como para uma longuíssima viagem. Mas não ousei perguntar a razão, nem a mim próprio, nem a você. Então é Pietro explicando que Santa Giana já estava, de alguma forma, dando sinais de que ela sabia que iria morrer. Chega um determinado momento que ela fala com todas as palavras que é para ele escolher a vida da criança em detrimento dela. E, de fato, Santa Giana ganha o bebê e vai morrer 7 dias depois do parto. Esses 7 dias foram para ela de grande tortura, assim, física, mas olha a conclusão dela. Mandaram-me cá abaixo para ainda sofrer, porque não é justo apresentar-se ao Senhor sem muito sofrimento.
Então ela entende que aquele sofrimento ainda é forma dela se santificar, né? Passar a aceitar aquele sofrimento para Deus. Aí ela diz assim: se soubesses como se julgam de maneira diferente as coisas no leito de morte, como não parecem vãs certas coisas a que se dá muita importância nesse mundo. Ela tinha clareza de que ia morrer e que ela estava dando a vida dela para que esse bebê, esse filho dela, pudesse viver. No caso, essa filha dela, né? Que é a Giana Emanuela. E Santa Giana foi considerada mártir porque ela realmente deu a vida no lugar de outra pessoa. Ela deu a vida dela para que a filha pudesse viver. Não foi apenas esse ato que fez a santificação dela. Esse ato, com certeza, foi muito concreto e, com certeza, ajudou muito, consolidou muito essa caminhada espiritual dela. Mas Santa Giana foi uma pessoa que soube viver o dia a dia, como todos nós, né? Em santidade é a grande diferença dela. Ela sobreviveu o dia a dia, o cotidiano, no entanto, sempre na vontade de Deus. Então ela é um grande exemplo para nós, um grande exemplo de mulher. Eu gosto muito dela, ler o livro dela mudou muito a minha perspectiva e eu realmente sugiro que todo mundo leia. Eu, na verdade, me inscrevi na Biblioteca Católica por causa de Santa Giana. Quando eu vi o livro dela, eu pensei, eu não posso perder. Aqui só fazendo uma pequena observação sobre o aborto indireto, que seria essa situação de que tu não tem intenção de abortar, mas o aborto pode vir por uma questão de saúde, assim, que coloca a mãe em risco. Tratando-se de um aborto indireto, aborto indireto é o procedimento que não consiste em um aborto, e sim em um outro procedimento médico, visando salvar a vida da mãe, mas que quase certamente ceifará, por consequência, a vida da criança no ventre. Então, tratando-se de um aborto indireto, teólogos autorizados não o proíbem. Deu à luz uma menina lindíssima no dia 21 de abril de 1962, mas 7 dias depois morria imolando-se conscientemente. É um caso limite heróico, porém, muito mais frequentemente o dilema é outro: o salvar o filho ou livrar-se do incômodo da gravidez. Então eu acho assim, hoje é Dia da Mulher. E, infelizmente, o Dia da Mulher vem com muitas ideologias ruins. E aqui está uma mulher que soube viver a vida não unicamente para si, porque eu sinto que às vezes a ideia de Dia da Mulher é ter um dia que mostra que a mulher pode ser egoísta e pensar apenas em si mesma, né? Então aqui está um exemplo de mulher que foi altruísta, não precisava, não tinha essa obrigação, mas quis dar a sua própria vida pelo seu bebê. E realmente o dilema que a gente vive hoje é outro. Será que vale a pena eu ter esse bebê e sacrificar minha própria vida, meus planos, meus objetivos? Então eu sinto que Santa Giana nos deu uma grande lição. Assim como Cristo, que doou sua vida por todos, ela pôde doar a vida dela por uma filha, né? E quem salva uma vida salva a humanidade inteira. Então Santa Giana ensinou essa lição para todos nós e foi um grande exemplo de como viver nas coisas simples, rotineiras, tudo de uma forma melhor. E eu quero muito seguir o exemplo dela. Então, por favor, digam o que vocês acharam, coloquem nos comentários se vocês acham que essa decisão dela foi difícil, o que vocês pensam disso. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.